Nosso Deus, que privilégio que temos de tudo dedicar, oferta suave ao Senhor, dons, talentos queremos consagrar a nossa vida no teu altar, Senhor, para o teu louvor. Obrigado pela fidelidade dessa igreja, obrigado pelo amor que esses irmãos têm na tua obra, de maneira, Senhor, a honrar o teu nome, de maneira a podermos, Deus, sempre estar desenvolvendo, promovendo desenvolvimento, para melhor atender aqueles que se chegam a nós, para melhor servir ao Senhor. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que temos recebido, não só, Deus, de patrimônio, mas acima de tudo, o teu perdão, a tua graça, a tua assistência, o teu cuidado, o teu zelo sobre as nossas vidas. Nós, com os nossos corações tomados de gratidão, queremos te render graças, sabendo que o Senhor é bom e que a misericórdia do Senhor é eterna. Louvado seja o nome de Deus, que esses recursos sejam usados para o progresso, para o avanço do reino de Deus, para a continuidade do anúncio das boas novas que salva o pecador. Ajude-nos, Senhor, a fazer tudo conforme a tua vontade e que possamos, Deus, na capacitação do Espírito, fazermos tudo para a tua glória. É no nome de Jesus que nós oramos, porque cremos que Ele é o mediador entre Deus e os homens. Amém. Amém. Assentai-vos. Palavra de Deus aberta em 1 de Pedro, capítulo 3. Primeira de Pedro, capítulo 3. Todos encontraram? Ótimo, então vamos acompanhar a leitura das Sagradas Escrituras. A partir do versículo de número 8, nós vamos nos estender até o verso 12. Diz a palavra de Deus: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Até aqui, vamos orar novamente. Curve sua cabeça, feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, invocamos o teu nome em reconhecer que não há outro Deus além de ti. Tu és único, verdadeiro, absoluto Deus. De ti precisamos, de ti necessitamos. Obrigado pelo privilégio de ter a tua palavra em mãos, poder lê-la em público. Mas nesse momento nós queremos aprender do Senhor essa palavra lida. Que o Senhor ajude-nos, iluminando os olhos do nosso coração, a fim de que possamos aprender através do ensino de Deus a nós. Desde já estamos gratos
por saber que o Senhor é o nosso Deus. E queremos te rogar estas coisas e também colocar diante de ti a minha vida e a vida dos meus irmãos. Use essa fragilidade humana em tuas mãos, a fim de no compartilhar e no comunicar fiel da tua palavra. Que possamos não nos desviar da direita ou para a esquerda, mas que possamos estar dentro daquilo que o Senhor deseja, no centro da tua vontade. Esteja conosco nesse capacitar, nesse ensinar, é o que ora te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, amados irmãos, confesso que lemos versículos a mais do que haveremos de trabalhar nesta noite. Por isso, os nossos olhos vão estar fitos no versículo 8, e somente nele. E nós observamos logo no início desse versículo que o autor desta carta, o apóstolo Pedro, ele estava aqui antes, no versículo 1 a 7, e um pouquinho mais atrás do capítulo 2, ele estava falando sobre relacionamentos. Ele fala sobre os relacionamentos entre os governantes e os governados, entre os patrões e os empregados, e por fim, entre maridos e esposas. Então, ele tem falado de maneira particular a esses grupos. E agora, ele volta para todo o público em geral, para o povo de Deus. Então, ele começa dizendo finalmente. E é justamente com essa palavra que nós percebemos que o apóstolo Pedro, ele está concluindo a linha de um pensamento, ele não está concluindo a epístola, ele está concluindo o seu raciocínio aqui. Então ele fecha o assunto apresentando para você e para mim princípios gerais para uma vida vitoriosa em Jesus Cristo. É possível ter uma vida vitoriosa? Sim, somente em Cristo. E por isso o apóstolo Pedro, ele coloca essa passagem dos versos 8 a 12, mostrando que os crentes devem apresentar virtudes, princípios práticos de vida. Então, eu quero convidar você, nesta noite, a perceber esses princípios e buscar vivê-los para a honra e para a glória de Deus. Inicialmente, o apóstolo, ele vai nos trazer esses princípios dentro do relacionamento entre irmãos. Então, ele está falando de família de Deus, ele está falando de igreja. Quais são os princípios que devem nortear a vida de um cristão? Então, esse é o momento que eu convido a ti a fitar seus olhos no versículo 8 e aprendermos o que nós vamos enxergar aqui de princípios que devem nortear a tua vida, a minha vida. Em primeiro lugar, que nós encontramos no versículo de número 8, é o princípio da unidade de pensamento. O princípio da unidade de pensamento. Tá dando para escutar legal aí atrás? Ok. Aonde você tirou isso, pastor? Da Bíblia, né? Versículo 8 diz, olha, finalmente sede todos de igual ânimo. Confesso que eu amo a revista e atualizada. Para mim é a melhor tradução, principalmente no preparo de sermões. Mas confesso que aqui a NVI está muito melhor. A Nova Versão Internacional traz o versículo da seguinte maneira. O irmão Francisco pode confirmar que ele tem uma NVI ali. Diz assim, ó, por isso,
Não, rapidinho, esqueci aqui de botar a referência. 1 de Pedro 3, 8. Agora sim. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Na Ara nós temos a seguinte frase: finalmente sede todos de igual ânimo. O que nós temos aqui? Unidade de pensamento. A palavra grega aqui, para ânimo e para o mesmo pensamento aqui, é homofrones. Ela só aparece uma vez no Novo Testamento, e é aqui em 1 de Pedro. Termos uma unidade de pensamento. A ideia que está por trás da língua original é a ideia de unanimidade. Termos o mesmo pensamento. Só que eu gostaria que você observasse esse significado na própria Escritura. Por isso, deixe marcado em 1 de Pedro 3 e visite comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Repito, Atos, capítulo 4, versículo 32. O que a Bíblia quer dizer que eu, como cristão, devo ter uma unidade de pensamento com os meus irmãos? Vejamos que a Bíblia explica a Bíblia. Diz o texto: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Isso é unidade de pensamento. Isso é unidade de pensamento. Uma era a mente e era o coração. Visite Filipenses, capítulo 2, verso 2. Filipenses, capítulo 2, verso 2. Diz as Sagradas Escrituras: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então veja o que alegra o coração do apóstolo Paulo quando escrevera em prisão para a igreja em Filipos, uma mini Roma. Nós temos aqui a alegria do apóstolo pela unidade de pensamento da igreja. Quer ver o coração do pastor alegre? Quando a igreja tem o mesmo pensamento. Mas pastor, nós temos experiências diversas. Nós temos contextos diversos. Nós temos níveis de escolaridade diversas. Como é possível ter a mesma forma de pensar? Eu estou percebendo que ao ler esses versículos, parece que a Bíblia foi um pouco utópica, a ponto de mostrar algo que não pode ser atingível. Mas lembre, a Bíblia é a palavra de Deus e só fala a verdade. E ela só nos cobra aquilo que nós podemos dar. Por isso, quando o apóstolo Pedro, me desculpem, ele está falando sobre relacionamentos, onde ele diz que nós somos o povo exclusivo de Deus, separados para Ele, comprado por alto preço, Ele nos lavou, Ele está nos santificando. Esse mesmo Deus nos capacita a ter a mesma forma de pensar, ter o mesmo pensamento.
E isso, meus amados irmãos, impacta o mundo. Porque, como já fora mostrado, todos nós temos criações diferentes, partimos por nível de escolaridades diferentes, contextos diferentes, classes sociais diferentes, e mesmo assim somos capazes de ter a mentalidade de Cristo. Unidade de pensamento não significa que a minha opinião está em primeiro lugar, mas significa que os decretos de Deus, os mandamentos de Cristo, estão inundando a minha cabeça. De maneira que eu não sou levado e guiado pelo meu próprio coração, mas eu sou guiado e levado pela doce palavra de Jesus. E é assim que nós aprendemos a ter um contexto de unidade de pensamento. A unidade da igreja, é importante se dizer, que não é, de maneira alguma, sinônimo de uniformidade, mas de cooperação mútua em diversidade. O que eu quero dizer é que a igreja não tem apenas uma forma de pensar. A igreja pode ter várias formas de pensar, mas com o mesmo pensamento, movidos pelo amor de Deus para a glória de Deus. Por isso nós temos no seio da igreja, no meio da eclésia de Deus, nós temos uma diversidade de dons, de talentos, os quais juntos, unificados, cooperam para o mesmo propósito. Por isso, é Deus quem guia a sua igreja. É Deus quem guia a sua igreja. Não são os governantes, não são os empresários, mas é o próprio Deus que guia o seu povo. Sem Deus estar à nossa frente, com certeza haveremos de cair e padecer. Mas quando Deus está à frente do seu povo, guiando o seu povo e colocando um pensamento único ao seu povo, por mais diferente que sejamos, nós concordamos, nós pensamos a mesma coisa. Um comentarista bíblico, Warren Wiersbe, ele diz o seguinte, abre aspas, os cristãos podem discordar quanto à forma de certas coisas, mas devem concordar quanto ao conteúdo e à motivação. Ou seja, nós podemos ter formas diferentes de dizer a mesma coisa, mas dizemos a mesma coisa. Que Cristo é o Senhor, Salvador da nossa vida, e que não há vida eterna fora de Jesus. A maneira como eu evangelizo é a maneira como você evangeliza? Talvez não. Talvez eu use de um método, você usa de outro recipiente. Mas o conteúdo e a motivação que nos leva a proclamar as boas novas de Cristo é a mesma. O que nos move é o amor de Deus para a glória de Deus. Ditas essas coisas, nós somos um corpo com diferentes membros. E é importante dizer que nós não estamos em nenhuma competição. Nós não somos competidores. Não. Mas nós somos cooperadores. E cooperamos mutuamente. É aquela musiquinha. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Isso para todo sempre. Então, a igreja não tem competição. Quem canta melhor, quem serve melhor, quem é o mais importante, quem passa mais tempo orando, quem se veste mais de crente, quem evangeliza mais, quem lê mais a Bíblia. Não. A igreja
não é uma competição, mas todos são membros do mesmo corpo, batizados em um mesmo Espírito e devem servir o mesmo Deus e o mesmo reino. Como isso é possível? Com a unidade de pensamento. Quem promove essas coisas? Deus. É Ele que promove essas coisas. Abra comigo 1 aos Coríntios, capítulo de número 1, versículo 10. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz o texto bíblico: irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Há uma súplica apostolar para que a igreja de Cristo, os filhos de Deus, tenham o mesmo pensamento, a ponto de concordarem no que falam. Você está percebendo? Por quê? O que Paulo está dizendo? Se essas coisas não estão presentes no seio da igreja, há o quê? Divisão, partidarismo. Porque a igreja não tem uma unidade de pensamento. A igreja tem diversidade de pensamento. A diversidade deve estar na forma. E a unidade deve estar no conteúdo. Pegou? Então, sabendo disso, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 4. Novamente Paulo, usado por Deus, movido pelo Espírito Santo, escreveu essa epístola. Efésios capítulo 4, versículo 3 ao versículo 6, diz o texto bíblico: façam todo o esforço, para quê? Para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados em uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Espero que Deus tenha mostrado para você, através das Escrituras, que a unidade de pensamento é importante, a ponto de nós concordarmos com aquilo que falamos, a ponto que não haja nenhuma confusão para aqueles que escutam a igreja. Ah, fulano disse isso, você disse isso? Estamos falando a mesma língua, a língua bíblica, a língua da palavra de Deus. Então, se é a mesma Bíblia que está sendo pregada para todos, é a mesma Bíblia que você tem em casa, ou seja, é o mesmo Espírito que fala por meio da igreja. Você sabia que a palavra diz aqui que você deve se esforçar? Você viu o verbo aí? Façam todo o esforço. Para quê? Para os crentes terem a mesma forma de pensar. Faça todo o esforço possível para que nós tenhamos a mesma unidade de pensamento. Você está se esforçando para isso? Como é que eu posso me esforçar, pastor? Me diga bem prática, bem uma coisa bem prática. Como é que eu posso me esforçar? Sabia que você, vindo para a escola dominical, você está se esforçando para ter a mesma unidade de pensamento? Porque uma vez que nós estudamos teologia, uma vez que nós estudamos sobre Deus e sua palavra,
e que nós somos convencidos pelo Espírito Santo através da mesma, meus irmãos, nós vamos estar alfabetizados teologicamente, vamos estar preparados apologeticamente, ou seja, acerca de defender a fé, e nós vamos ter uma unidade de pensamento. Então, aquele esforço de você acordar, botar o despertador cedinho no domingo, não é nem esforço, né? Mas para alguns é um esforço, né? Você está se dedicando para a igreja ter a mesma forma de pensar. Porque enquanto alguns irmãos estão aqui aprendendo da palavra, outros estão consumindo produtos enlatados através da internet. E esses produtos industrializados, já avisei como pastor, não tem como nós sabermos o que você está comendo aí fora. O pastor tenta trazer comida quentinha todo domingo. A gente não traz comida requentada. A gente estuda, traz aqui. Aqui não tem resto de ontem. Então, nós sempre estamos estudando, se preparando para dar o nosso melhor. A mesma questão, o crente tem que se esforçar também. Porque pode-se passar anos e anos e continuarmos a pensar de maneira totalmente distinta. Precisamos passar tempo juntos. O se congregar é importante para isso? Com certeza. Com certeza. Bom, Jesus, o que ele diz sobre isso? Ele não apenas diz, ele orou por nós. João 17, abra lá. João capítulo 17. Versículo 21. Note você as palavras do nosso Senhor. Até o 23. Jesus está orando. Diz o versículo 21, para que todos sejam um. Pai, como tu és em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste. Você está notando que Jesus orou pela nossa unidade de espírito? Você está notando que em Efésios capítulo 4 é o Espírito Santo que promove essa unidade? Você está percebendo que você tem deveres para preservar e conservar aquilo que Cristo conquistou na cruz? Devemos, meus amados irmãos, manter aquilo que Cristo fizera na cruz do Calvário. Antes estávamos desgarrados, longe do seu pastoreio. Mas Ele nos encontrou. Nós éramos a ovelha perdida. Ele deixou as 99 no aprisco e foi em busca de você e de mim. E nos trouxe, e nos leva para águas tranquilas e pastos verdejantes. E nos guarda de lobos, de ursos vorazes. E nos preserva a vida. E nos dá alimento para que possamos estar nutridos e resistir o mal e desviar do mesmo, para a glória de Deus. Devemos ter a mesma unidade de pensamento, mas isso só é possível se passarmos tempo juntos e juntos com Deus. Não tem como nós termos a mente de Cristo se nós não temos tempo de qualidade com Cristo. Se você tem tempo com o Flamengo, você vai ter a mentalidade do Flamengo. Se você tem tempo com Corinthians, você vai ter a mentalidade do Corinthians. Se você tem tempo com as costureiras do mundo, você vai ter a mentalidade das costureiras. Não estou dizendo que você não possa
ter o seu momento livre de lazer. Mas perceba que às vezes as coisas periféricas tomam mais tempo do que aquilo que é essencial para a vida. Com quem você vai passar a eternidade? É com o Corinthians? É com o Flamengo? É com a costura? Ou é com o tapeceiro? É com Jesus. Então mostre aqui que você está interessado em Jesus, em ter a mesma forma de pensar que Cristo. Encharque a sua mente das coisas do alto, abasteça o seu coração com a palavra de Deus, e dessa maneira, pode ter certeza que o que vai sair da tua boca vai ser para a glória de Deus, amém? Muito bem, a unidade de pensamento foi a que eu mais dediquei tempo, as outras são rapidinhas. Segundo princípio, segundo valor, que deve aparecer também na nossa vida é a compaixão. Você enxerga isso aí? Volta lá 1 de Pedro, capítulo 3, verso 8. Finalmente, irmãos, finalmente sede todos de igual ânimo, compadecidos. Vou trazer novamente a NVI aqui. Quanto ao mais, tenha todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos. Compaixão é ver a vida com outros olhos, com os olhos do outro. É sentir as dores do outro latejando debaixo da sua própria pele. Isso é compaixão. Você já sentiu a dor do outro? Como se a dor fosse sua? Isso é compaixão. Você já tentou olhar, não pelo seu ângulo, mas pelo ângulo do outro, a mesma questão? Isso é exercício de compaixão. Eu gostaria de ver biblicamente isso. 1 Coríntios capítulo 12. Abramos palavra, Bíblia. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26. Compaixão. O que é compaixão? A Bíblia responde. Diz o texto: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Falta compaixão em nós? Sim. Sim. E talvez muito. Será que eu me alegro com a honra do meu irmão, como se a honra fosse minha? Será que eu me entristeço e sofro quando o outro está mal, como se essa dor estivesse latejando na minha própria pele? O maior exemplo de compaixão que o mundo pôde ver foi Jesus Cristo. E aquele episódio nunca sai da minha cabeça. Jesus Cristo cansado, exausto de ensinar, viaja. Quando chega do outro lado do mar, encontra a multidão. E aí ele é tomado de compaixão. Porque ele olha a multidão e vê aquelas pessoas como ovelhas que não têm pastor. E a Bíblia diz que pela compaixão ele levanta-se e passa a ensinar. O que é isso? A compaixão leva a termos atitudes práticas em prol do outro. O altruísmo, o amor que não visa benefício próprio. Porque, se for pensar em nós, estamos cansados. Já temos as nossas lutas, já temos as nossas feridas, já temos as nossas dores. Por que eu devo sofrer mais? Porque Cristo nos deu o exemplo. Ele sofreu por todos nós.
Na cruz, ele sofreu as nossas dores. Na cruz, ele sofreu tudo por nós. Isso mostra a sua compaixão. Romanos capítulo 12, versículo 15. Bíblia. Vejamos o que é compaixão. Qual deve ser a minha atitude? Ó Senhor, como estou aquém da tua vontade, desses valores e desses princípios. Romanos capítulo 12. Versículo 15. Diz o texto bíblico: alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Isso é uma verdade na tua vida? Pastor, por que eu não sinto essas coisas? Porque está longe. Porque para sentir essas coisas de maneira prática, precisa estar perto. Como é que cresce o amor pelos perdidos? Quando nós estamos próximos de Deus e quando enxergamos pelos olhos de Deus a condição espiritual daquele povo. Daí sim somos tomados de compaixão, movidos pelo amor de Deus e guiados pela palavra de Deus. Devemos fazer o que, pastor? Devemos nos aproximar mais de Cristo e aprender com Ele essas coisas que muito faltam em nossas vidas. Se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram, não é falsidade. É uma verdade que a igreja precisa viver, precisa experimentar. Talvez já choramos com os que choram, talvez já nos alegramos com aqueles que se alegram, mas devemos viver isso de maneira constante. O que está faltando? Talvez a proximidade. Primeiro de Deus, porque é dele que nós aprendemos. Bom, existe a frase do mundo que a pessoa só quer estar bem e que o mundo se exploda, porque o que interessa é a minha condição e não a do mundo. E esse tipo de pensamento mostra o quanto egoísta é esse coração. Terceira virtude, já foi falada aqui, hein? O apóstolo Pedro falou para nós. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Amor fraternal. Até um hino do cantor cristão com esse título. Amor fraternal. Diz o texto: finalmente sede todos igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos. Na NVI diz o seguinte: amem-se fraternalmente. No grego aqui, essa expressão é uma palavra só. No português, para poder entendermos, é colocado quase uma frase. E aqui nós temos uma palavra só, Filaudelphoi, que significa amor entre irmãos. Então, você já observou que não só é aqui, mas espalhado em toda a extensão bíblica, Antigo e Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, Deus manifestando a sua vontade. Ame o seu irmão, com amor sem fingimento, com ardor no coração. Foi o próprio apóstolo Pedro que disse isso. Amor fraternal. Eu anotei aqui uma frase muito interessante de um teólogo chamado William MacDonald. Não é o cara do hambúrguer, viu? Diz o seguinte: o verdadeiro amor não se origina necessariamente nas emoções, mas na vontade.
não consiste naquilo que sentimos, mas naquilo que fazemos. Não se prova pelo sentimento, mas pela ação. Não se mostra por palavras doces, mas por ações nobres e obras abnegadas. Então, é dessa maneira que se apresenta o amor sem fingimento, o amor do coração ardente, o amor que Deus requer de cada cristão. É o amor fraternal entre irmãos. Então vai percebendo aí a construção de um testemunho de fé público, cujo mundo é incapaz de não enxergar. Unidade de pensamento, esse povo é numeroso, é diverso, fala a mesma língua. Esse povo de fato expressa a ação social, não é um resultado de serem vistos, estarem em holofotes, mas eles estão fazendo isso sem querer estar nas redes sociais, sem querer promover um ou outro, mas estão fazendo porque é da natureza deles fazerem isso, com paixão. E agora perceba a questão do amor. O que impacta o mundo é o amor, e o amor de Deus. É o amor que não mente, é o amor que é verdadeiro, é o amor que glorifica o Pai. Quarto princípio, misericórdia. 1 de Pedro 3. Sejam misericordiosos, diz o texto na NVI. Misericórdia é inclinar o coração diante da miséria de outra pessoa, mesmo quando essa pessoa é desprovida de qualquer merecimento. Você não está beneficiando alguém porque ela merece. Misericórdia é você, mesmo ela desprovida de qualquer merecimento, você agir dessa maneira. Anotei uma frase de Hernani Dias Lopes comentando essa passagem. Ele disse o seguinte: misericórdia é inclinar o coração diante de uma pessoa que não é você mesma, e você fazer isso sem ela merecer algo. Jesus, ele tratou os publicanos e os pecadores com misericórdia, com gentileza. A Bíblia diz que ele não esmagou a cana quebrada e nem apagou a torcida que fumega. Jesus, ele tocou os leprosos, Jesus abraçou as crianças, Jesus comeu com os pecadores, Jesus foi misericordioso. Não há cristianismo onde não há misericórdia. Por isso, misericórdia. Misericórdia é um valor, é um princípio que deve estar vívido e presente em nossas vidas. Por fim, humildade, é o último. Sejam humildes, diz 1 de Pedro. Humildade é descer do pódio da vaidade e honrar o irmão. É considerar o outro irmão superior a você mesmo. Humildade não é ser pequeno, não. Mas humildade é considerar-se como pequeno. Vamos abrir a Bíblia, Romanos 12. Romanos 12, versículo 3. Bíblia. Diz o versículo 3: por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Humildade não é você se rebaixar. Isso pode ser uma falsa humildade.
Humildade é reconhecer quem você é diante de Deus e considerar o outro como mais importante do que você. Existe uma música de João Alexandre, que, se não me falha a memória, o nome é Coração. E essa música, ela tem uma letra fantástica. Depois vocês pesquisem, João Alexandre, Coração. Tá bom? Bom, olhando para a Bíblia, nós percebemos aqui que ter um conceito elevado de nós mesmos é algo possível para os crentes, certo? Por isso o conceito é descer do pódio da vaidade. E os símbolos que nós observamos como símbolos de humildade é quando Jesus lava os pés dos seus discípulos. Quando Jesus, sendo Senhor, ele considera os seus discípulos superior a eles, a ponto de tomar a atitude de um escravo, pegar a toalha e lavar os pés com a bacia cheia de água. A bacia com água e a toalha são símbolos de humildade. Quando o crente encontra uma toalha e uma bacia com água, somente deve lembrar o Salvador que lavou os pés. Ele se fez servo, ele se fez escravo, doulos por nós. Por que você quer ser Senhor? Porque Tiago e João estavam procurando um lugar à direita e outro à esquerda de Deus? Porque os discípulos que andavam com Jesus, ouvindo a pregação de Jesus, observando sinais, prodígios e milagres, testemunhas oculares dessas coisas sobrenaturais, mostrando, meus irmãos, que se for depender de nós mesmos, nós queremos ser grandes. Mas Deus mostra que a pirâmide do cristianismo é invertida. O que é que nós aprendemos com isso? Que ser grande é ser pequeno. Que ser maior é ser servo de todos. E podemos dizer que a humildade é o portal da honra. Por isso, nós somos chamados servos. E o que é que um servo faz? Serve. Por isso, o crente não pode sentar na cadeira e dizer o que quer e o que nós temos que fazer para você. Não. Você não é cliente. Você não está comprando produto. Você não está comprando serviço. Você está servindo com todos. Então temos que ter a mesma forma de pensar. Porque se eu ter uma forma de pensar da mesma forma que o mundo está, é assim, eu vou sentar, vou olhar, ali tem uma teia de aranha, rapaz. Cadê a irmã Adriana? Cadê ela? Aí olha para a irmã Adriana, rapaz, ela não viu isso. Irmão, você estava onde? Quando a irmã estava limpando aqui. Se você viu, você poderia chegar no próximo domingo e ajudar. É fácil, meus irmãos, a gente olhar os erros e dizer deveria ser assim, não assim. Mas você se levanta para ajudar? Nem todo mundo consegue, a gente não consegue ver todas as coisas. Tem muitas coisas que passam despercebidos. Por isso nós somos um corpo, o que eu não enxergo, você enxerga. E é assim. Terminou a EBD, a irmã Ana Maria veio conversar comigo. Tem coisas que eu não enxergo. Ela vem me dizer, pastor, assim, 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 ó. O que o senhor acha? É isso aí. Somos um corpo. Temos que cooperar mutuamente uns com os outros. E não levar isso como crítica, como uma coisa ruim. Todos nós queremos o bem, queremos o melhor. Estamos aqui para servir a Deus. Por isso, eu paro aqui e digo, para que tudo isso seja possível, requer humildade. Para saber que eu sou um servo. Jesus foi servo e eu quero ser Senhor? Pois eu entendi a Bíblia de maneira completamente errada. Amém? Que essa palavra esteja em nossos corações e que possamos nos apegar com mais firmeza, assim como diz o autor de Hebreus, capítulo 2, versículo 1, para que delas jamais nos desviemos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pelo partilhar da palavra. Nós lemos
nós explicamos e aplicamos na vida. Ajude-nos agora, Senhor, digerir essas coisas no decorrer da semana, a termos postura de um servo humilde, ser misericordioso com os outros, exercer a compaixão e buscar estar em sintonia com a tua igreja, a fim de que nós possamos ter a mesma forma de pensar. Ajude que a Bíblia, de fato, seja o livro, seja o alimento, não só do domingo, mas o alimento de todos os dias. Que a oração seja um meio de eu dizer que eu não dependo, que eu não sou capaz de fazer as coisas por mim mesmo, mas que eu dependo de Deus. Que esses meios de graça venham justamente apontar para a realidade da minha vida totalmente dependente do meu Senhor. Ajude-nos, Deus, a colocar essas coisas em prática, a sermos servos uns dos outros e servirmos ao Senhor, que é o nosso único Deus. É no nome de Jesus que nós te agradecemos pelo privilégio de tu nos chamarmos não somente de servos, mas de amigos. Porque um servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas o amigo sim. Obrigado por esse privilégio. Em nome